Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Eu Vivo Garopaba. Eu sou Kátia Mabel e quero agradecer a todos os nossos apoiadores. Lades Consultoria Empresarial, Mabel Negócios Imobiliários, é empresa de marketing, trafegamos juntos. Hoje, gente, a nossa convidada da noite, ela que é personal banker, fundadora da Moradas, empresa especialista em soluções financeiras e crédito imobiliário. Seja bem-vinda, Elizabeth Padilha. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós estamos muito felizes de recebê-la. Obrigada. Me conta um pouquinho como é que tu chegou aqui em Garopaba, como é que foi essa tua trajetória e estás gostando de morar em Garopaba? Aqui o microfone é seu. Obrigada. Então, eu nasci aqui perto. Eu nasci em Ibiraquera, né? E quando eu tinha 2 anos de idade, os meus pais foram embora para Porto Alegre. E aí, então, eu fiz toda a minha vida, a partir dos 2 anos, em Porto Alegre. Segundo meus filhos, eu nasci praticamente dentro de uma canoa em Ibiraquera. Fiquei, então, todo esse período lá, né? E agora, então, aonde casei, tive filhos, toda a minha trajetória profissional foi em Porto Alegre também. Eu trabalhei 35 anos no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul. 2019, então, eu me aposento do Banrisul, saio do Banrisul e eu estou aqui em 2020, quando começa a pandemia. Ficou aquele momento de dizer, o que eu vou fazer agora? Me aposentei. Sim, ficou 1 ano. E aí o bancário, ele nunca tira o banco da sua vida, né? Uma vez bancário, sempre bancário. Sim. E eu tinha uma ideia já quando me aposentei de trabalhar com crédito imobiliário, com financiamento imobiliário, que era uma área que eu trabalhei muito em agência, né? E nos últimos anos eu trabalhei numa área de seguros do banco, em que também lidava com crédito imobiliário, né? Na questão de seguro imobiliário. Eu fui gerente de agência, então fui gerente de pessoa física e pessoa jurídica, então eu passei por uma trajetória de vários anos em agência. E quando me aposentei, eu sabia que eu não ia ficar parada, que eu ia fazer alguma coisa, eu queria continuar fazendo algum trabalho. Quantos anos, em média, para a gente, o pessoal de casa ter noção? Quantos tu tinhas? Quantos anos eu tinha? 58 anos, mais ou menos. A gente pensa assim, é muito jovem para parar, muito, né? Muito. Mas também chega num estágio que tu também quer um pouco mais de tempo, né? Sim. E aí, então, ter uma outra atividade que tu tenha, que liberdade. Tu desfrute, liberdade, exatamente. Tu tava, e aí tu... Aí eu fiquei 1 ano ali, né? 1 ano sem fazer nada, mais ou menos, que a gente sempre faz alguma coisa. E 2020, então, eu estava aqui, eu sempre veraneei aqui, nunca me desliguei daqui. E 2020 eu estava aqui já com a minha empresa aberta e em março daquele ano começa a pandemia, né? E naquele ano mesmo, o final de 2021, eu comecei, então, a trabalhar com a minha empresa aqui, porque nós temos uma agência do Banrisul aqui em Garopaba. Sim. E aí houve uma necessidade de começar a desenvolver nesse segmento. Sim. Aí eles lembraram de ti. Sim. Para aí, eu tenho a pessoa certa para essa no lugar função. certo. Perfeito. Para te ver, né? Hoje o pessoal de casa entender um pouquinho que Garopaba, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que realmente vêm do sul do estado, lá do Rio Grande do Sul em si, que residem aqui em Garopaba. Então, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul abriu uma agência em Garopaba. Então, a gente imagina, gente, que é muito importante eles terem, né, dentro de todos aqueles ex-funcionários, ter alguém que já trabalhou com esse segmento, que conhecia a dor, né, conhecia o segmento mais do que ela, né? Seguro, financiamento habitacional. Então, aqui surgiu a Moradas aqui em Garopaba. E como é que está sendo viver isso aqui em Garopaba com a Moradas? Muito bom, porque eu tendo com essa minha experiência de banco, né, trazendo essa minha experiência lá do balcão, como a gente fala, né, da dor do cliente e da dor também de quem vende imóvel, tem sido uma experiência muito boa, principalmente em Garopaba, porque Garopaba, depois, falaste bem depois da pandemia, Garopaba cresceu muito, né? Sim.
Nós temos hoje em torno de 35 mil pessoas morando em Garopaba. E ali nos anos 2022, 2023, as pessoas começaram não só a ficar mais em Garopaba. A questão do home office, né, do trabalho em home office, as pessoas, então, Garopaba se tornou também a cidade dessas pessoas e também dessas pessoas investirem. Então, a cidade não ficou só para veraneio, né? Sim, A cidade ficou para morar também. É que, na verdade, a Garopaba ela era vista como uma cidade realmente de tirar férias. Aí chegou a pandemia, mudou tudo aquilo, também trouxe aquele fator que foi a insegurança, né? A gente em si, inseguro com o amanhã, porque estava aí, né, uma pandemia de algo mortal realmente, né? Que muitas pessoas foram a óbito. Então a gente pensou assim, o que eu vou levar dessa vida, né? Vou morar onde todo mundo tira férias, que é Garopaba. E tu já juntou o útil ao agradável, acabou explorando um pouco mais, porque esse setor, esse segmento, né, escolhido é um segmento que mais cresce, porque Garopaba não é uma bolha imobiliária, Garopaba tem esse retorno financeiro para os investidores, então as pessoas imaginam isso e querem, né, viver um pouquinho aqui, ou no futuro já comprar algo hoje. E me diz uma coisa, e a Caixa Econômica agora, né, essa última semana, eu vi que foi lançado uma nova faixa para imóveis na faixa de 600 mil, com uma renda um pouquinho mais agressiva, que vai ter 13 mil. Isso a pessoa tu consegue trazer isso, mais ou menos um modelo de como poderia ficar e como é a entrada para as pessoas de casa ter essa noção? Semestre de 2024, começa os bancos a não terem tanto apetite pelo crédito imobiliário, também por causa de uma falta de dinheiro no mercado para emprestar no crédito imobiliário. Então, 2024, 2025, nós tivemos mais dificuldade de aprovação. Eles avaliavam mais as pessoas tomadoras do crédito. Por quê? Porque o dinheiro estava mais caro e eles tinham algumas outras vertentes que eles botavam. Estratégia dos bancos também. Certeza, e a falta de dinheiro no mercado, de funding no mercado para operar com crédito imobiliário. 2025, então, no segundo semestre de 2025, então, a Caixa começa a sinalizar e também o governo toma medidas, liberar mais dinheiro e mais crédito. A Caixa, por sua vez, começa a divulgar também essa questão da ampliação das faixas de financiamento versus renda, né? Os bancos também, com a possibilidade e do governo que sinalizou, então, essa mudança do funding, dando mais dinheiro para os bancos, né? Começou a haver uma mexida no crédito a partir do segundo semestre do ano passado, mais especificamente ali em outubro, quando os bancos dessa queda da taxa Selic agora em março. Né? Eu, além de trabalhar com a Caixa, eu trabalho com outros bancos também, trabalho com bancos privados também, e aí posso acompanhar, então, que o Itaú, o Bradesco, o Santander também começam a fazer, a mexer na sua estratégia e também a mexer um pouco na taxa. É que, assim, eu creio que também os bancos privados, eles também começam a olhar o cenário. E esse cenário acaba mudando um pouquinho também para eles, porque eles, se o banco privado lá, pega a Caixa Econômica, vai financiar o imóvel, a gente também tem que mexer nisso. Claro. Vamos perder o nosso cliente, claro. Porque ele sai daquela agência e ele vai migrar, porque as pessoas elas vão atrás do que o valor menor, né, para pagar de parcela mensal. Sim, faz a conta, né? Porque todo mundo quer fazer a conta, todo mundo quer ver o valor final da parcela, às vezes até pela quantidade de vezes diminuir um pouco, e isso faz também com que o restante do mercado entre nesse jogo, que nada mais é do que olhar para a grama do vizinho. Então, os bancos também fazem isso, né? Sem dúvida. Aí o cupom vai lá, se reúne, fazem aquela estratégia toda na parte financeira do país inteiro, e aí tu vê que as coisas já começam. Quando tem uma reunião do cupom, tu vê que com certeza alguma coisa saiu de lá e tu vai ver o que vai modificar no mercado financeiro. Eu creio que sempre seja por aí. E me diz uma coisa assim, para financiamento habitacional hoje, quanto tempo, em média, a pessoa tem esse parecer? Hoje eu te passo, eu estou com um cliente para financiamento numa casa de 1 milhão, por exemplo. Certo. Eu te passo os dados dele, tu chega a me passar dar esse retorno em quanto tempo, em média? Primeiramente, a gente faz uma simulação para o cliente, né? Para ver exatamente assim, o que ele quer, qual é
Ele quer comprar uma casa de 1 milhão, ele vai poder, em média, 20% de entrada. Tá, Exatamente. tá. Ele financia os outros 80%, desde que ele tenha renda compatível para isso, né? Aí essa renda pode somar também. Pode somar, ele pode usar, tu pode compor a renda. Um casal pode compor a renda, né? E se o filho morar com ele e já tiver a parte financeira também bem estruturada e fizerem essa compra, porque às vezes, né? Alguns bancos aceitam. Aí tem algumas regras por causa da questão de herança, né? Então, assim, a gente... Tem que analisar, então. Tem que analisar. Sempre é bem importante essa questão da análise, daí aí que entra o meu trabalho, é a gente fazer exatamente a análise de quanto o cliente pode comprometer com a renda dele. É aqueles 30% ainda? 30% da renda. Ele pode comprometer com a prestação. Mas, assim, quanto ele, com a sua renda ou a renda familiar, ele consegue comprometer com a prestação. Isso é um ponto. Então, assim, hoje a gente consegue estruturar exatamente, planejar, fazer esse planejamento, né? Porque o cliente, muitas vezes, ele não sabe, ele quer comprar uma casa de 1 milhão, quer financiar 800 mil ou quer financiar 700 mil, mas ele não tem ideia desse preço, né? Desse valor, de quanto ele vai conseguir financiar e qual é também a parcela, como é que vai ficar essa parcela? Tu sabes que eu vou compartilhar com o pessoal e contigo aqui. Geralmente, eu ouço isso muitas vezes, as pessoas dizem, agora eu creio que eu me enquadre. E ela paga, por exemplo, 3.500 de aluguel. Então, ela diz assim, olha, agora eu consigo me enquadrar, porque eu estou recebendo ali na faixa de 13 mil, vou comprar uma casa de 600, né? Às vezes, dependendo também do que ela tem de endividamento, às vezes o banco também não consegue fazer essa liberação. Tem toda uma análise. Né? E, às vezes, o valor que ela paga de aluguel é muito menor do que a parcela. Né? Então, a gente faz a conta, 400 e poucos mil hoje, para te financiar 400 e poucos, tu vai ficar com uma parcela de 4 mil e alguma coisa, quase 5, em média. Né? Então, isso tudo tem que levar em consideração. Às vezes, não é somente, a gente deixa de vender, como tu falaste, as pessoas não têm realmente noção do que é. Então, por isso que entra aqui nessa profissional, que ela vai olhar dentro de um contexto, uma geral ali, vai fazer um panorama mais ou menos do que tu realmente precisa, e ela vai poder te auxiliar. Então, hoje ela trabalha diretamente aqui também com a Mabel, com seus clientes. Então, tem dúvida, dá para a gente analisar isso, marcar uma reunião, e a partir dali a gente dá luz ao negócio em si, para trazer mais segurança para aquela família, não é? E também tem uma questão de que daí também tu vai vender o produto certo para o cliente certo e também tu não vai deixar de fazer a venda, né? Porque tendo uma operação estruturada de quanto que a pessoa consegue financiar, o que ela precisa de renda, tu vai buscar o imóvel também dentro daquilo da capacidade financeira dela. Claro que a gente faz essa análise preliminar e depois a gente vai para os bancos. Né, encaminha a documentação para os bancos, vê o perfil do cliente, o banco vai analisar qual é a capacidade dele, qual é a capacidade de endividamento dele, mas assim, previamente, já com conhecimento, a gente já consegue fazer esses filtros. E aí não acaba tu encurtando esse tempo. Falaste na questão da aprovação. A gente faz uma simulação para o cliente. Então, assim, fazer uma simulação com a idade dele, com a renda, com o CPF dele, tu faz, está aqui no celular. Posso mandar agora uma simulação para ti, né? Bom, é isso que o cliente quer, é isso que ele pode, nós vamos fazer a proposta, enviar a proposta para ver quais os bancos vão aceitar aquela proposta e daí também devolver com taxa, de acordo com o perfil do cliente. Hoje os bancos trabalham muito com o perfil do cliente em relação à taxa, né? Com certeza. Hoje eu acredito até que ninguém vai pagar nada mais do que ele merece. Porque os bancos vão olhar o teu CPF, o teu perfil, né? Então, eu creio que cada vez fica melhor, porque, assim, quando a pessoa é justa, os bancos sabem, entende? Ele olha pelo teu score também, entendeu? Claro, com então, certeza. Eu acredito que seja por aí. E aí, o teu score vai determinar, muitas vezes, a tua taxa. Com certeza. Né? Porque dependendo do perfil de cliente que tu é. A Caixa, ela trabalha um pouco diferente. Ela trabalha com as taxas balcão, né? E também trabalha com o programa do Minha Casa Minha Vida, que aí tu tem as faixas e dentro das faixas, de acordo com a tua renda, tu vai te enquadrar naquele perfil. E aí tu tem o subsídio, mesmo que a pessoa não tenha subsídio de valor que vai retornar. Né? Eu fui correspondente bancária há muito tempo atrás da Caixa cadastrada na minha cidade, lá de Pelotas. Então, eu lembro que, por exemplo, às vezes as pessoas, além de eu
né, fazer esse financiamento habitacional pela Caixa, eu também vendia carro. Então, muitas vezes, quando a pessoa estava comprando casa, eu dizia, não compra o carro agora. Por quê? Porque o endividamento pelo CPF dela, lá no Bacen, vai ser superior ao que ela pode pagar de parcela. É o somatório de parcela, que não pode, tem que deixar para ela sobreviver. E aí vem aquele problema que todo mundo já sabe no mercado financeiro. Então, o que acontece? A pessoa tem que, olha, agora minha meta é a casa. Então, eu deixo o carro para depois, para ficar com menos uma dívida. Então, Ou às vezes tu até usa o carro para dar entrada, né? Dá entrada, porque né? Tu vende o carro. O carro a gente tem a desvalorização no mercado. A casa, tu tá pagando financiamento, tu consegue ter uma rentabilidade fora da curva. Sem né? dúvida. Mesmo que tu compre a casa e diga, olha, eu não vou morar nessa casa. Por exemplo, hoje, Garopaba, né? Vou comprar uma casa de 600 mil reais, qual vai ser a renda que eu vou levantar? Qual vai ser a renda passiva que eu vou ter com este imóvel que eu dei uma entrada aí de 200, 300 mil, ou às vezes até menos, sendo que eu vou financiar 420 mil de uma casa de 600, hoje financiando por esse programa que hoje o governo já está começando a rodar aos poucos lá, né? De 600 mil com a renda de 13 mil reais, tu consegue a pessoa ter um retorno financeiro e tá com o imóvel já se pagando. Claro. Porque ela vai financiar e ela vai fazer a renda, tanto que seja, né, por qualquer uma temporada direta que ela vai fazer, ou ela vai usar aplicativo, que hoje pode ser, né, Sim, pode Booking, colocar o Airbnb, qualquer outro. Então, tudo isso aqui, a gente consegue orientar esse cliente para ele fazer essa compra, perder o medo e já saber, no futuro, eu vou morar em Garopaba, meu imóvel está se pagando. E aí, a gente tem aqui a Mabel, que vai poder te vender esse imóvel, a gente tem aqui a Elizabeth, que vai poder financiar com as melhores taxas, porque assim, ó, gente, ser especialista naquilo que se faz é muito importante. Porque pensa, tu vai financiar com alguém que conhece os bancos, sabe das taxas e sabe e vai passar naquele momento para vários bancos, que é isso que vocês fazem, né? E ali tu consegue ver qual é a melhor. Sim, a gente consegue ver qual a melhor solução. E uma questão também, né, Mabel? Nem sempre é só o crédito imobiliário. Né? Sim, tem então, isso. às vezes, o cliente tem um outro imóvel e ele pode sim usar esse outro imóvel, alienar esse outro imóvel, que é o home equity hoje, que a gente está com pode entregar uma garantia para financiar, vai pegar um para outro à vista. Claro, pode. E aí a taxa é menor? Não, a taxa não é menor, mas com a taxa Selic hoje, nesse patamar que está, eles acabam se equiparando. E também uma coisa que as pessoas, falando em taxa Selic, uma coisa que as pessoas me trazem, assim, Beth, não vou financiar hoje estando com uma taxa Selic alta, né? Eu disse, bom, depende. Aí depende. Eu sempre falo, depende do ponto de vista. Porque eu deixo de financiar um imóvel hoje, porque eu pago 800 mil, quanto é que ele vai valer o ano que vem, né? Não, e outra coisa, as pessoas às vezes fazem o cálculo errado, porque, por exemplo, coloco o dinheiro no banco, vou ter um retorno financeiro, né, da minha aplicação maior, sendo que também o governo também tem uma fatia. Mas o que acontece? O imóvel, ele sobe. Claro. O imóvel, a valorização. E eu digo, quando eu comento em Garopaba, que a gente pensa assim, ó, é uma cidade que vem muita gente, é o destino de muitas famílias, né? Então, eles vêm para cá, eles passam a temporada e eles retornam no próximo ano, ou vem um amigo, né, um parente, alguém, sempre vem pessoas novas para conhecer Garopaba. Então, tu rentabiliza isso. E tu vai analisar que a venda acontece com muita facilidade. Então, assim, ó, hoje às vezes as pessoas dizem, mas a Selic está alta, a gente pode deixar o dinheiro no banco, vender meu imóvel e receber o juro. Tá, e o valor que vai desvalorizar, porque 1 milhão lá no banco, mesmo tu recebendo uma renda, se tu for pegar aquilo como renda e tirar o dinheirinho do banco para pagar as coisinhas que se tem, o valor do imóvel, ele subiu. E o 1 milhão, tu não compra mais a mesma casa, que hoje já está 1.300.000. Exatamente. Então, assim, ó, a gente tem que ter essa análise, a gente tem que ter essa noção. Então, procurando a pessoa certa, desde o começo da procura, um especialista no imóvel, que vai te mostrar e vai entender qual é a tua demanda, o que tu realmente precisa para comprar aquele imóvel. Às vezes falta pouco caixa, eu não quero financiar em muitas vezes, financie menos vezes. Claro. Entendeu? Faz com que o imóvel se pague. Daqui a alguns anos, quando tu vier morar, tu vai dizer assim, pô, agora eu tenho um imóvel em Garopaba. Depois que tu tem um imóvel, tu vai ter o segundo imóvel, o terceiro imóvel. Gente, a vida tá assim, ó, perfeita, tudo redondinho.
E também tem uma questão que tu estava que tu pode financiar mais de um imóvel, desde Claro. que tu tenha renda, né? Tu pode fazer renda com esse imóvel, com a renda desse imóvel, aplicar em outro imóvel. E hoje também a realidade está crescendo muito também, é consórcio. Tu pode fazer um consórcio planejado para o tempo que tu queres fazer para comprar o teu imóvel também. Né? Então, assim, depende da estratégia. Esses dias um cliente me disse, Beth, faço consórcio ou faço crédito imobiliário? Isso depende. Depende do prazo que tu queres comprar a tua casa. Tá, né? mas aí agora a gente vem para uma outra questão que tem que se olhar também, que é a reforma do consumo. Né? Essas questões todas. Por exemplo, hoje as pessoas que comprarem casa na planta, né? Que isso aí vai ser para outro episódio, né, gente? Mas quem vai comprar casa na planta tem que cuidar lá, porque vai ter mais aquela taxa de IBS, CBS no próximo ano. Então, assim, a gente tem que ter também esse cuidado. Hoje, tu comprar um imóvel usado ou zero até o final do ano, perfeito. Tu não tem e tu não vai precisar ser contribuinte. Então, a gente aqui na Mabel e no nosso podcast, a gente traz luz a todas essas coisas que vão fazer sentido e que, para quem não conhece o mercado, pode não achar que isso não vai acontecer nada e que não é impactante. Então, assim, o financiamento esse ano, perfeito. Tem que aproveitar, as taxas estão aí para aproveitar, comprar o seu imóvel, entende? Para poder já ter um planejamento. Eu sempre digo que quem corre na frente bebe água limpa. Então, a gente está aqui trazendo a luz para vocês, através dessa profissional que trabalha com isso, tem know-how e, olha, se aposentou fazendo isso. Então, nós mulheres aqui, olha, vou bater palma. Estamos juntos. É isso aí. Isso então, aí. Se o cliente hoje ele te entregar todos os documentos redondinhos assim, para o financiamento habitacional, em média, quanto tempo ele já fica ele consegue adentrar aquele imóvel? Em média? É difícil te dar essa média, tá? Todo cliente quer saber isso, né? E toda imobiliária também quer saber isso, construtora. Toda a documentação, tanto do cliente, quanto do imóvel, quanto do vendedor, ela passa por toda uma análise, né? Que também é uma coisa boa para o cliente, né? Tanto para quem vende quanto para quem compra, né? Sim. Que é toda essa análise de documentação. Então, assim, te dizer que é 60, 90 dias vai depender muito se toda a documentação está regularizada. Às vezes tu pega alguma coisa que precisa de um ajuste, de um né? ajuste ou do documento. O que não pode acontecer nesse período é perder o trabalho, perder o emprego. Não pode. Não pode ser negativado. Não pode. Não pode ficar devendo para ninguém. Não. Entendeu? Não pode correr o risco de alguém vender o teu imóvel até tu terminar com o financiamento, porque pode acontecer. O proprietário diz, para aí, eu não posso esperar mais. Sim. Eu vou vender. É. E aí a pessoa está ali no finalzinho, na finaleira lá, e acaba perdendo aquele imóvel. Então, Mas aí tu tem o compra e venda, né? Que te garante. Faz o compra e venda antes, deixa então, e o tudo cuidar os bem prazos, redondinho, porque a gente aumenta um pouquinho o prazo, que a gente não perder e não ter problema para nenhuma das partes. Em média, estando tudo certo, a gente consegue em 60 dias. Até porque hoje tu consegue fazer tudo digital, né? Então tá muito mais tranquilo. Antigamente a gente tinha que andar com umas pastas. Hoje em dia. Hoje tem que olhar ali as documentações do imóvel, ver se está tudo realmente bem certinho. Né? Aquela coisa toda, mas eu acho que até certidões, acho que está sendo tudo online tudo também, online. né? Tudo... Inclusive assinatura online, né? Sim, perfeito. Aqui também a gente faz no cartório assinatura online. Estou perfeito. fazendo um caso agora, todo online. Eu fiz aqui a gente fez em média, deu 12 pessoas assinando online. E eu digo assim, foi fantástico. Porque, mas teve um herdeiro que disse, não, eu quero ir lá assinar presencialmente. Então, aí a gente fica aprendendo mais uma coisa. Primeiro assino presencial, depois os online. A informação, ela está aí para quem está buscando informação. Isso também, para nós, nos fortalece cada dia mais, porque o pessoal, todo mundo, eu digo do bem, né? Porque todo mundo quer que dê tudo certo sempre. Então, isso eu vejo que está sendo recíproco, né? Então, para nós que trabalhamos com isso, é formidável. O resultado não tem como ser diferente. E dá segurança, né? E te dá segurança. Com certeza. Me diz uma outra coisa, vocês aqui em Garopaba, tem alguém que trabalha com terreno e construção?
por exemplo, que a gente consiga comprar o terreno, pagar para o proprietário e fazer a construção da obra sim. financiada? Sim, tu tem as duas coisas. Tu pode fazer financiamento só do terreno, tu pode fazer financiamento da construção e tu pode fazer financiamento do terreno mais a construção. E qual o banco que faz? Porque, por exemplo, quando eu tinha, na minha época, era só a Caixa Econômica que podia fazer terreno construção. Hoje a Caixa faz, Bradesco faz, Itaú faz também. Perfeito. Ano passado, como eu falei antes, ano passado a gente estava com algumas restrições, mas hoje já temos bancos privados fazendo terreno mais construção. Que legal. E aí tu consegue fazer por exemplo, hoje tu faz um cronograma da obra e vai recebendo por etapa. Sim. É isso? Sim, tu faz. O cliente tem que já estar com projeto aprovado na prefeitura, alvará, né? E aí, quando tu faz o financiamento do terreno e da construção, o valor do terreno vai para o vendedor. Perfeito. E a obra, o banco vai te pagando de acordo com aquilo que tu vai desembolsando. Perfeito. Geralmente vai fazer um planejamento financeiro, um cronograma financeiro que vai junto com a documentação. Eu vou construir em 18 meses, né? Todo mês vai um perito lá olhar. Realmente está aqui, está tudo na descrição. Ok, está tudo na descrição, fiz o piso, parará, libera aquele valor. Eu sempre indico o seguinte, tu ter na frente o banco te ressarcir depois. Com certeza. Eu lembro que na época nós fazíamos como? Eu fazia toda essa parte, né, burocrática ali, que eu gostava muito de fazê-la. Então, o que acontecia? No primeiro momento, a gente pagava o terrenista ali, né? Na primeira etapa, a gente já colocava um valor um pouquinho mais significativo para fazer a limpeza do lote. Tá. E com essa limpeza do lote, mais alguma coisa ali de organização, já fazia lá a parte da fundação. Da fundação. Aí, depois que ele fazia a fundação, a gente já fazia a primeira etapa, né? Depois dessa, já vinha a segunda etapa, que era a fundação ali, que eles, geralmente, como tu falaste mesmo, o responsável por olhar geralmente o engenheiro, né? O engenheiro civil vai lá e o engenheiro que a Caixa nomeia, vai lá, olha e já te libera. Então, quer dizer que a primeira etapa, que é só a limpeza, que ninguém vai, tu acaba fazendo já a primeira etapa, e a segunda etapa, e a terceira etapa. E assim, gente, no final da obra, isso te dá uma rentabilidade de 30% a 40%. Imagina. E agora, né, com essa lei, essa nova lei complementar 214 de 2025, a pessoa ela não será equiparada a uma pessoa jurídica se ela fizer um imóvel por ano. Então, além de tudo, às vezes as pessoas o que eu vou fazer? Então, tem vários segmentos, tem várias coisas que dá para se fazer, mas procura aqui, né, o nosso escritório para saber dessas e muito mais, o que tu pode fazer. Qual é a orientação? Entendeu? E é bom saber que tu faz isso, não é? Pra te ver, né? Passou batido, agora, que legal. Isso é muito importante. E também, assim, o Banrisul também faz, tá? Sim, eu soube, fez uma aqui em Garopaba, e bem grande, por sinal. E o mais interessante... Nós temos mais de uma obra financiada em Garopaba já. E eu vi que eles botaram uma placa bem pequenininha também, né? Não, agora a gente está com várias obras, já tem... incrível, né? Quando eu comecei aqui a trabalhar, fazer o trabalho aqui, na época só com o Banrisul, hoje eu trabalho com os outros bancos, mas na época só Banrisul, as pessoas diziam, como assim Banrisul financia a obra, não é a Caixa? Sim. Eu disse, não, Banrisul também financia. Que antes era Banco do Brasil, que eu, na minha época, e a Caixa Econômica. E a Caixa Econômica, a única que fazia terreno construção. É. Os outros bancos não pegavam esse nicho, não tinham know-how e nem sabiam como fazer. A gente mandava tudo para Curitiba, eu lembro que era os processos todos, iam digitalmente tudo para Curitiba, eu voltava para análise do Banco do Brasil. Né? Então, mas é bom a gente saber, porque maior a concorrência, sempre o resultado é melhor, né? Sempre. Porque a gente consegue ter, porque todos os bancos começam a ter aquela coisa de quem chega primeiro, né? Quem quer fazer, né? As pessoas querem ser elas ali, os ditadores das regras, não digo somente, mas pegar o que há de melhor no mercado.
Então, tendo mais outras... A concorrência outros livre, bancos, a né? E a concorrência. pessoa e o cliente também ele tem a possibilidade de comparar também, né? Aonde ele tem prazo é o normal para todos, né? Está dentro da regra do SFH, mas a questão das taxas e também o cliente, daqui a pouco, ele é cliente de um determinado banco. Então, Sim. sendo cliente daquele banco, ele vai ter acesso a melhores taxas de acordo com o relacionamento que ele tem. Com certeza. E isso é o que o nosso trabalho facilita, né? Porque a gente consegue hoje fazer uma simulação em vários bancos e o cliente decide. E às vezes tu vê que um banco ele vai dizer assim, daqui a pouco não passou naquele banco, tu pergunta, ele, tive um problema com esse banco, não me adaptei com ele. Aí deu errado. Mas ele diz assim, não, mas tu tenta neste banco aqui, ó, que esse banco aqui é meu parceiro. Sim. Eu sempre me adaptei bem, é um banco que eu gosto e realmente dá certo. E hoje também tem uma questão, né? A gente, além de ter os bancos tradicionais, né? A gente também tem outras fintechs também fazendo isso, né? Então, hoje tu tem... Tem muita informação, tem muita... E muita instituição. Tu tem várias instituições hoje, não só os bancos tradicionais, como outras instituições, outras fintechs também trabalhando com crédito. E isso, então, a gente dá acesso, a gente tem acesso, né? Eu hoje trabalho também com uma plataforma, né, que me dá esse acesso a todas essas instituições e a todos esses produtos, porque hoje, como eu estava falando antes, tu pode fazer um crédito imobiliário, mas também tu pode trabalhar com home equity, que está crescendo muito no mercado. Quando tu dá um imóvel como garantia, ou tu dá um outro imóvel como garantia, porque às vezes a pessoa não consegue fazer, por algum motivo, o financiamento. Se ela estiver negativada, se ela fizer dessa modalidade... Negativado, assim, os bancos olham muito bem, né? Olham muito bem. Eu digo bem. porque como ela está dando a garantia real, que já é o bem dela... mas ela vai ter que se enquadrar também nas regras. Tanto de renda quanto de liquidez. De liquidez. De liquidez. Sim. Perfeito. Mas, às vezes, ela não consegue fazer uma crédito imobiliário, vamos dizer assim, ó, por idade. Não fala muito... Não, eu não estou dizendo que está velha, tá? Eu estou dizendo assim, ó, por quê? Quanto maior a idade, menos tempo de financiamento, e aí o seguro vai ficar, aquele seguro obrigatório, ele vai ficar mais caro. Com certeza. Né? Então, será que daí eu não dou um imóvel meu ou um outro bem meu em garantia, ao invés de eu desembolsar o meu dinheiro? Né? O empresário, ele pensa muito nisso. Porque o retorno hoje financeiro exatamente, porque hoje tu vai tirar um crédito na empresa, o valor está alto. Agora, ao passo que tu dá um bem como garantia, a taxa vai ficar mais baixa. A taxa vai diminuir. Né? Então, facilita. Essa possibilidade que a gente traz para o cliente, é fazer esse estudo e ver com o cliente qual a melhor solução de acordo com a necessidade dele. O nosso trabalho, então, ele vem muito ajudar as imobiliárias, ajudar os corretores, né? A gente vê oportunidades para que também tu não perca a venda. Então, o cliente não perde o negócio, o profissional não perde a venda. Então, é por isso essa nossa proposta desse trabalho conjunto. Que aí não fica engessado, né? Exatamente. Porque, às vezes, a gente acaba... Muitas vezes, né, aquele corretor está... me dizer o negócio certo e chegou ali no financiamento, o remédio te travou, ou o profissional pediu muita coisa e o cliente já, olha, agora nesse momento deixa assim, não é a hora, isso já deve ser um sinal. Aí começam os sinais, né? É o sinal, olha o universo. Não dá para fazer. Então, isso é muito importante. Mas agora, como a gente está chegando ao final de mais um episódio, eu gostaria que tu te dirigisse àquela câmera, está aberta para você, deixa assim as considerações finais, deixa alguma palavra para os nossos internautas lá de casa. Muito obrigada. Então, é justamente isso, é a gente trabalhar junto, ver qual é a necessidade do cliente, o que ele está buscando, qual é o sonho dele, né, que é o sonho de ter a casa na praia ou de ter a casa própria, e a gente estruturar a estratégia, estruturar uma operação em conjunto, a Abel, em conjunto com os profissionais, a gente vê exatamente o que a gente precisa
o que o cliente deseja e como é que a gente pode atingir esses objetivos. Gosto muito do que eu faço porque hoje é um trabalho não descompromissado de forma alguma, é um trabalho bastante compromissado, mas dentro dessa toda da minha experiência que eu trago, é um prazer assim estar conversando Ajudar, com as né? pessoas, ajudar as pessoas, né, construir. É um propósito, acaba sendo um propósito de vida, né? Utilizando o conhecimento, a minha experiência e Expertise trabalhando, em né? tudo, ainda ganhando, recebendo para isso, né? Tem mais Como isso. diz uma parceira, ela disse, um dinheiro para comprar um sapatinho, né? É isso aí, é isso aí. Então, estamos chegando ao final de mais um episódio e queremos aqui agradecê-la Eu agradeço por a estar oportunidade. conosco aqui essa noite e quero convidar todos vocês aí de casa que compartilhem nossos episódios, nos sigam lá nas redes sociais, dê o seu joinha, o seu like aqui no YouTube, que é muito importante para nós aqui do Eu Vivo Garopaba. E até o próximo episódio.